veio até o rei Davi para ser construído, mas ele não fez. Por intermédio do seu filho foi construído um templo que esbanjava ouro, prata, um templo muito bonito aos olhos do ser humano. Mas é impossível realmente eu falar desse segundo templo que vai ser erguido sem eu falar deste primeiro templo e sem eu falar sobre o que veio acontecer para este templo ser destruído. A gente vê na palavra do Senhor que o templo de Salomão é um templo que foi edificado para exaltar o nome do Senhor. Essa é a maior lição que a gente aprende sobre templos, sobre igrejas, sobre o que o Senhor quer que a gente faça na sua casa. Ele quer que a gente, sobretudo, vá até a sua casa para restaurar o fôlego de vida, para aprender a sua palavra, mas, sobretudo, para entregar a Ele louvores, graças por tudo que tem feito em nossas vidas. A Bíblia vem nos falar, aqui nesses versículos que eu li, tanto o versículo 5 como o 7, na parte B deles, todos vêm dizer: considerai o vosso passado. E algo ficou batendo na minha cabeça, mas o que seria considerar o vosso passado? Quando a gente pega Deuteronômio 28, esse é meu? nós vamos ver Esse é o meu? que Moisés já havia advertido ao povo que aconteceria o exílio da Babilônia. Exílio esse, que aqui no Deuteronômio a gente vai ver os seus maiores motivos. E o que seria esse exílio? Esse exílio veio acontecer após a destruição do templo de Salomão. Propriamente junto a isso, né? Porque o templo foi edificado para exaltar o nome do Senhor. Pode puxar? O templo foi feito naquela época para que o povo se aproximasse mais de Deus, tivesse mais esperança na palavra do Senhor para com eles. Porém, a humanidade, de geração em geração, infelizmente, o templo foi construído, o templo servia para o que foi construído, mas a humanidade, pecadora e falha como é, começou a blasfemar, começou a adorar mais o templo que propriamente a Cristo, começou a adorar deuses pagãos e com isso difamando o templo do Senhor. O templo que era para ser, para edificar, estava sendo um templo de vergonha. O que eu acho mais interessante é que essa parte do exílio vem ao povo, principalmente os judeus, por esses atos pecaminosos, por essas desobediências, mas sobretudo por deixarem de seguir a palavra do Senhor. E é o que hoje acontece também. Nós temos os ensinamentos, temos a nossa Bíblia, mas ainda assim nós nos preocupamos tanto com o exterior, com o que o mundo vê, e esquecemos de exaltar a Deus e sobretudo cuidar do seu templo. Se nós temos uma igreja como essa, maravilhosa, hoje a gente não tem tanta dificuldade como antigamente de construir templos, mas a gente tem muita dificuldade de se manter dentro do templo e manter o templo puro com a palavra do Senhor. A gente vê o povo, se a gente for usar o exemplo daqui da nossa região, Brejetuba, em toda esquina que você for vai ter uma igreja. Mas e quantas dessas igrejas estão ali para realmente exaltar o nome de Cristo? A gente vê nos últimos tempos Deus levantando pessoas para a boa obra, para fazer o ide e pregai, mas a gente vê muitos falsos profetas também nos dias de hoje. Pessoas que não querem saber de pregar a palavra, edificam o templo, mas querem saber de lucrar sobre ele e não de cuidar dos propósitos de Cristo. Voltando à palavra aqui em Deuteronômio 28, propriamente no capítulo 28, no verso 49 e 50, Moisés vai falar ao povo de uma visão que teve, que vai nos dizer o seguinte,
verso 49 e 50. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Eu muito pesquisei sobre esses dois versículos propriamente, porque eu queria entender por que Deus ele vai usar o ímpio para punir o cristão, alguém que mesmo que está se desviando da palavra, mas por que ele vai usar o ímpio para punir alguém que conhece da palavra? Mas ele vai fazer isso propriamente para nos provar que Deus é Deus e ele não tem que dar satisfação para os seus. Ele só quer provar o poder dele e através dos ímpios ele vai curar o seu povo. É aquela passagem que ele vai usar os loucos para confundir os sábios. Então por que ele vai usar alguém da igreja para ferir um irmão? Se a palavra do Senhor não é essa, se ele quer que os irmãos vivem em união. Aqui no próprio capítulo 28, os versos 15 ao 19, nos fala sobre os castigos da desobediência. E esses são os maiores motivos da queda do templo e do exílio do povo na Babilônia. Verso 15 ao 19. Será, porém, que se não deres ouvidos a Deus, o Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade, maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. Aqui a gente vê punições pelo descumprimento da palavra do Senhor. Nós que hoje estamos aqui servindo a Deus, ouvindo da palavra, entoando graças a Ele, louvores a Ele, é muito mais penoso para nós que já conhecemos a palavra, nos desviarmos dela, é muito mais penoso, o jugo será muito maior, porque nós temos tido a palavra em nossos braços, em nossos corações, conhecemos a palavra e ainda assim tomamos a decisão de abandonar. Penso quanto Deus não fica triste com isso, porque Ele quer que os seus filhos aprendam e propaguem a palavra, mas seus filhos aprendendo estão se desviando dela. Pensa para um pai ouvir uma mensagem contrária ao que foi ensinado a seu filho. Pensa para um pai ver um filho se desviando do caminho que ele ensinou até a sua sair da sua mocidade. Assim é Deus para conosco. A Bíblia diz que esse povo propriamente, não somente os judeus, mas a maioria dos judeus ficaram aproximadamente 70 anos exilados na Babilônia. Aí vai entrar a segunda parte que eu mencionei sobre as irmãs cantando os louvores aqui. Elas cantaram: onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Eu chorei enquanto elas cantavam, porque quando eu me perguntava ao Senhor, o que eu vou fazer sobre esta palavra, Senhor? E a primeira coisa que me veio de ontem para hoje, quando falasse desse exílio, desse tempo que já havia sido dito ao povo que aconteceria, desse exílio do povo para a Babilônia, de serem cativos, muito me veio na lembrança o arrebatamento da igreja. Pós-arrebatamento, sabemos que existirá um tempo de muita dor, muito pranto, um tempo de muita aflição. Mateus 21, se eu não me engano, verso 24, vai dizer que nenhuma aflição que vemos no tempo presente será igual ao que irá de vir, nem tão pouco depois. E eu te falo, eu vendo aqui na palavra do Senhor, a gente vê que este tempo não é exato aqui, não é citado exatamente, mas estudando a gente vê que é próximo
dos 7 anos que o povo vai viver nessa aflição, pós-arrebatamento. Há quem creia que o arrebatamento vai ser antes do tempo do milênio, há quem creia que vai ser depois. E o que seria esse milênio? Milênio propriamente dito, são 1000 anos em que Jesus Cristo vai reinar sobre o seu povo e 1000 anos que Satanás vai estar aprisionado, que nada vai poder fazer sobre os filhos de Deus. E eu te pergunto hoje, você iria conseguir suportar 7 anos sem a presença do Senhor com você? Você iria suportar 7 anos sem os seus próximos junto a você para te aconselharem? Porque a gente pensa, eu falo, parece que vai ser uma coisa simples. Mas como foi dito, vai ser algo que nunca aconteceu nesta terra. Essas guerras que a gente vê que são muito drásticas as consequências tomadas sobre isso, não tem nem comparação com o que vai vir nesse tempo de aflição. A gente vê uma igreja hoje, infelizmente, vazia, mas todos aqui conhecem os irmãos que não vieram hoje. Vamos fazer uma suposição. Se esses irmãos que não estão aqui hoje fossem arrebatados, tivessem sido arrebatados e a gente tivesse ficado, já dá para passar na cabeça de vocês como seria sem eles. Esse irmão está fazendo falta aqui hoje, quem dirá amanhã e depois, junto a vocês, né? Que Deus abençoe que da próxima vez que eu vier pregar, que tiver culto, a igreja esteja cheia. Mas se não tiver, e Deus age completamente em nossas vidas para que a gente não venha a ficar, porque vai ser muito penoso, gente. A gente sabe disso, a palavra está aqui para nos advertir sobre. Assim como Moisés advertiu a este povo que isso viria a acontecer, e este povo ainda assim negligenciou a palavra e veio a sofrer 70 anos esse exílio. Nós temos a palavra aqui, temos todos esses livros da Bíblia, temos Apocalipse nos contando todo o processo, tudo que vai vir a acontecer no fim dos tempos. Se nós ficarmos, irmãos, não venha colocar culpa no seu irmão, a culpa que a palavra não foi pregada, porque foi, você tem acesso. Você sabe o que há de vir, você sabe o que está por vir, e ainda assim você vai querer esperar por este momento para ver se você vai resistir. Então não espere, porque Deus quer mais dos seus filhos, Deus quer usar mais dos seus filhos para falar da tua palavra. A gente vê aqui no exílio, principalmente, que Deus levantou Ezequiel e Jeremias para pregar para o povo mesmo estando exilado. Ou seja, mesmo em sofrimento, Deus ainda estava usando alguém para ir até lá pregar a eles, para que eles voltassem ao tempo passado e se lembrassem de quanto realmente adoravam a Deus. A Bíblia vai nos falar que após esse período de 7 anos, o povo é liberto. Como foi dito aqui, que Deus levantou uma nação para destruir o povo, mas Deus também levantaria uma nação para ir reconstituir esse povo a seu lugar de origem. O templo foi destruído, o primeiro templo de Salomão. E aqui eu vou deixar 2 ou 3 características de diferença do primeiro para o segundo templo. O templo de Salomão, ele tinha, propriamente, era um local central para culto dos judeus. Não era uma igreja como hoje, que a gente vê diversas raças, diversos povos que podem ouvir a mesma palavra. Ele era voltado mais para os judeus, tinham lá um altar de sacrifício. E sobretudo tinha também o que eles falavam do Santo dos Santos, que era o local que estava guardada a Arca da Aliança. Essa era uma das características maiores do primeiro templo. O segundo templo, que viria após o exílio, já era um templo com um átrio maior, com um espaço maior, um templo com repartições para homens, mulheres e gentios. O que eu entendo aqui? O átrio é o espaço aberto, os gentios
linguajar de hoje, pessoas que não eram cristãs, ou naquela época que não eram judeus, que não serviam a Cristo, que não conheciam a Cristo. E aí você vê notoriamente que esses 70 anos do povo exilado serviu para que eles voltassem à sua origem, mas para que principalmente conhecessem a verdadeira palavra do Senhor, que não é exclusiva para os judeus. A palavra do Senhor é exclusiva para quem quer receber, para os seus filhos. A gente vê aqui que os gentios tinham espaço neste novo templo. E aí que entra o louvor das irmãs, que a glória da segunda casa seria maior que a da primeira, porque teria espaço para mais irmãos, para mais pessoas. E realmente, esta casa, ela veio a ser maior. Houve um conflito logo que o povo saiu do exílio. Eles não queriam, que é onde eu li aqui. Eles estavam preocupados mais em edificar as suas casas que o templo do Senhor. Mas por quê? O templo de Salomão, que foi o primeiro, era gigante, era um templo lindo, um templo que você via e você sentia orgulho daquilo. E esse templo a ser reedificado, o segundo templo, na sua criação, no projeto, era muito menor. Os materiais a serem usados eram muito inferiores ao primeiro templo. E o povo, mesmo passando por aquele processo de castigo de 70 anos, mesmo sendo libertos depois, quando viu que aquele templo seria menor, meio que se sentiu fraco. Mas como que a gente vai ter esperança num tempo que é menor do que a gente tinha? Como que a gente vai conseguir buscar a Cristo num tempo menor? Mas aí que a palavra vai nos dizer que o Herodes entra em ação, ele vai aumentar este templo, e este templo vai ser muito maior que o templo, o primeiro templo em si. Ou seja, a nação destacada como a nação que veio a destruir o primeiro templo era a nação da Babilônia, que foi para onde o povo foi exilado. E aí a gente vê que esta nação, se eu não me engano, era Nabucodonosor II, que era o rei. Ele toma Jerusalém, destrói o templo, exila o povo. E não tinha piedade de ninguém. Ou seja, Deus usou alguém que não tinha piedade de nada para destruir algo que era feito propriamente para ele, mas para ensinar ao povo que quando ele quer, ele faz da forma que ele quiser. Não precisa ser propriamente da forma que você quer que ele faça. Ele vai fazer no momento oportuno a ele, da forma que ele quiser fazer, para que você entenda que ele é poderoso, ele é onipotente, ele é onipresente para fazer. Então, irmãos, a gente vê aqui que o povo foi exilado, que o povo saiu, que o povo edificou esse templo e que esse templo veio a existir por longos anos, mas esse templo também caiu. E aí a gente vive naquela de que a Bíblia nos fala que alguém provavelmente vai tentar reconstruir o terceiro templo, e quando isso vier a acontecer, estamos próximos ao fim dos tempos. E a gente vê hoje em dia que isso cada vez mais vem tomando força. A gente vê nação contra nação, a gente vê as guerras do nosso lado aí, a gente vê pessoas, mesmo que conheçam a palavra, que vejam a decadência do primeiro e do segundo templo, que eram imensos, criando templos e profanando o nome de Deus dentro deles. A gente vê irmãos sucumbindo ao pecado. Hoje, eu compartilhei em minhas redes sociais uma mensagem sobre o pecado que muito mexeu comigo, porque muito tem a ver com essa palavra. A Bruna ontem mencionou muito sobre isso também, na ministração dela, em que o povo quer lutar tanto contra o pecado, mas esquece de lutar contra o diabo, que é o nosso maior inimigo. O pecado, irmãos, ele é carnal, a gente sabe disso. Muitas vezes a gente liga isso somente ao diabo. O diabo, o que ele faz é oferecer a gente, mas cabe a gente aceitar ou não viver nisso. Então, não adianta você dizer que você está pecando porque o diabo te colocou no pecado. Não, você cedeu ao diabo e acabou que o pecado te dominou.
Se a gente for usar na justa razão, se o diabo te joga o pecado na sua esquerda, você vai pela direita, você tem que correr do pecado, você tem que se aproximar da palavra, que é ela que vai te afastar disso. Você não tem que tentar ir batalhar com o pecado, porque o pecado, se ele esbarrar em você, ele vai te consumir. Você tem que afastar o pecado de você. E aí que vem uma mensagem que ele mencionou nessa lição que eu vi. Ele fala, se o teu pecado é a pornografia, se o teu pecado está nas redes sociais, se o teu pecado está nisso que o celular te entrega, por que o celular está na sua mão ainda? Às vezes a gente quer cortar o pecado que a gente está vendo que a gente está cometendo, mas a gente não quer cortar lá na raiz. Porque para você estar vendo essas coisas todas hoje em dia, você está vendo por um celular. Por que você não corta esse celular da tua mão então? Por que você não pega mais a Bíblia para ler, estuda mais a palavra e esquece o celular? A gente implantou na igreja esses dias, na internet, a gente teve discussão sobre isso. E no primeiro culto que a gente teve aqui, a gente já observou que alguns irmãos deixaram de entrar dentro da igreja para usar o celular. Isso está certo, irmãos? Não. A gente sabe que não está. O pecado chega de uma forma tão sorrateira, mas a gente não percebe, a gente cai dentro dele. E aí, para você sair depois? A batalha que é. Meu Deus. Então, eu quero que os irmãos se apeguem mais à palavra do Senhor, como foi dito aqui sobre o arrebatamento do Senhor, que muitos subirão no chamado do Senhor, mas muitos ficarão também. E aí sobre isso também, eu vim estudando muito hoje, eu bati algumas dúvidas, cheguei a perguntar a Bruna também. E eu fiquei assim, serão 7 anos de tribulação, pelo que Daniel menciona no capítulo 9, verso 27, se não me engano. Ele fala em semanas, mas a última semana a gente, contabilizando principalmente pela escatologia, seriam 7 anos de tribulação. E a gente fica se perguntando, mas eu preguei, eu aprendi sobre a palavra do Senhor, eu propaguei o Evangelho do Senhor, mas eu não tenho mais salvação. E muito é contraditório os pensamentos e respostas sobre. Mas aí eu venho para o livro de Apocalipse, que é o que mais trata sobre isso. Capítulo 6, quando fala do 5º selo. Os versos 9 a 11, eu vou ler para os irmãos. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O que eu aprendo nessa palavra? Tem sim salvação para os que ficam, mas vai ser muito mais difícil do que para os que estão aqui hoje. Porque hoje a gente tem acesso, hoje a gente tem os tempos onde os pastores, onde os irmãos pregam a palavra, onde você pode aprender e pode fazer a sua parte. Passando esse período em que o arrebatamento da igreja vier e vier acontecer 7 anos de tribulação, os que ficarem, mesmo conhecendo a palavra, vão sofrer consequências graves com isso. Assim como o exemplo do exílio, esse será tipo um exílio para quem ficar, mas muito pior. Essa palavra nos adverte. Então, como foi dito aqui, ele viu alguns que tinham sido mortos por causa da palavra, por causa do testemunho que sustentavam. Ou seja, mesmo durante a tribulação, Deus quer que os que fiquem, que conheçam a palavra, retornem a Ele e continuem a pregar a sua palavra e não o abandonem. Porque a Bíblia também nos diz que nesse período Satanás vai se fazer como um falso criador, ele vai pregar a sua palavra enganosa, vai querer sobretudo que você desvie da palavra do Senhor para seguir as vontades dele.
mas você, eu creio que não vai estar lá, que ninguém de nós vai estar lá. Mas devemos fazer a nossa parte hoje, ensinar a todos o que pudermos, para que, se infelizmente alguém venha ficar, mas que venha ficar conhecendo a palavra e faça a parte deles também neste momento. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 20, versículo 4 vai nos dizer: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqui nos comprova que, mesmo durante a tribulação, os que ficarem, se não negarem a Cristo, não negarem a palavra do Senhor, se forem revestidos do poder de Cristo e propagarem a sua palavra, poderão reinar junto a Ele no milênio, os 1000 anos que Ele vai estar sobre. Aí vem outra questão: muitos acreditam que será na terra, outros não sabem dizer o local. Eu não tenho propriedade para dizer isso, mas pelo que eu estudei também, muito se diz que será na terra realmente, porque será o período em que Deus vai estar preparando um lugar melhor para os seus salvos, para os seus filhos. Mas seja onde for, que possamos estar todos juntos no milênio com Cristo, para que possamos juntos ver a glória que Ele tem preparado para nós. Então, irmãos, voltando ao templo do Senhor, a segunda casa, como mencionei, ela também foi derrubada, dessa vez pelos romanos. Então, mesmo como um exemplo da primeira, em que os servos do Senhor desonraram o seu nome e ela foi propensa à queda, a segunda veio acontecer também, foi derrubada. Mas para que se cumpra a palavra do Senhor, Paulo diz aos Coríntios, porém vale para cada um de nós hoje. Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17 nos diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então o que a gente vai entender, irmãos? A gente fica preocupado às vezes, a gente vai ler a palavra, a gente vê sobre o templo com paredes, com pilastras e tudo, mas a gente tem que se atentar que esses dois templos que foram criados por homens ali para adorar a Deus foram destruídos. Mas o templo que Paulo nos fala aqui, que somos nós, que nós somos a igreja do Senhor, estamos de pé para fazer a sua vontade. Então, quando a gente lê o início da passagem que eu li ali em Ageu, para nos preocuparmos em edificar o templo do Senhor, antes de nos preocuparmos com as nossas casas ou com os templos do mundo, é propriamente edificarmos o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é o templo de Cristo. Cristo deve ser o pilar de nossas vidas. Aleluia. Nós temos que nos preocupar em manter essa palavra viva, essa chama acesa dentro de nós, para que nós possamos ser templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha a reinar dentro de nós de uma forma pura, a receber um templo puro, um templo limpo para Ele. Porque a gente menciona sobre as igrejas, sobre os irmãos que estão nela, mas imagino para o pastor, principalmente, o quanto que é penoso muitas vezes pregar a palavra e ver que os seus filhos não estão querendo receber a palavra, ou então pregar algo que magoa os seus súditos, assim bem dizendo, aos filhos que estão dentro da igreja. Mas é necessário. A palavra de Deus diz que a gente deve pregar, mesmo que doa,
Você deve pregar a palavra. Então, para o pastor deve ser doloroso demais ver um templo com tanta gente que está pecando, que está deixando o templo imundo. Ele tentando fazer aquele templo ficar puro e os seus irmãos em Cristo sujando o templo que ele está tentando comandar. Aí você imagina o Senhor nos dando um tempo para que o Espírito Santo venha habitar dentro e a gente não cuidando dele, querendo receber o Espírito Santo de qualquer maneira. E aí reclamamos que o Espírito Santo não está fazendo em nossas vidas. Como ele vai fazer em nossas vidas se nós não estamos deixando a casa dele limpa? Se nós não estamos fazendo a vontade de Deus? Não tem como, irmãos. A gente sabe, a gente está vendo pela palavra que Deus vai trabalhar em nossas vidas a partir do momento que a gente fizer também o que for cabível a nós. Nós só vamos conseguir ver o Espírito Santo e Deus trabalhando em nossas vidas quando as nossas forças não aguentarem mais. Aí sim Ele vai vir fazer. Porque Ele nos capacita. Ele nos dá a oportunidade de fazer aqui nesta terra. Mas quando chegar que for pesado demais para nós, aí sim Ele vai fazer. Então, irmãos, como Paulo menciona que somos templo do Espírito Santo, que venhamos cuidar desse templo. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 4, agora o verso 20 e 21, ele vai dizer: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? É uma pergunta que Deus faz hoje para a gente também. O que a gente prefere? Que Deus venha com mansidão e amor sobre nós? Ou é necessário que Ele venha com a vara para dar correção aos seus filhos? Devemos aprender, irmãos, que com esses exemplos do povo tendo a palavra e negligenciando, eles pagaram por isso. E nós também pagaremos se ficarmos nessa de meio termo, de viver dentro da igreja ou não, de servir ou não a palavra do Senhor. Nós devemos pagar como os outros pagaram. E aí que eu torno a mencionar: o arrebatamento vai vir para os que estiverem limpos, e essa tribulação vai ser a nossa penitência se nós não cuidarmos disso. Não queiramos passar por isso, irmãos. Possamos todos ser levados juntos a Cristo. A gente vê tanta coisa acontecendo dentro da igreja do Senhor, irmãos, que muito entristece a gente, que dirá a Deus. A gente vê os próprios irmãos, mas até mesmo as pessoas de grande poder e autoridade dentro da igreja negligenciando. Pessoas que deixam de fazer o que o teu cargo impõe. Às vezes as pessoas acham que eu recebi cargo tal, agora está bom, mas não faz a sua parte. A gente vê irmãos falando de irmãos que ao invés de ajudar e aconselhar, querem julgar. Quem pode julgar a nós, senão nós mesmos ou o Senhor? Não é assim que funciona, irmão. Se você tem um irmão que está caído, erga sua mão para levantar. É isso que Deus quer que façamos. É isso que Ele faz conosco. Se nós passássemos os 70 anos como o povo aqui judeu passou exilado, mas no final a gente viu que Deus deu a segunda chance para eles. Deus ergueu a mão. Deus usou, como mencionei, Ezequiel para propagar a palavra, para mostrar o que é verdadeiro para o Senhor. Então, eu não vou me estender, irmãos. O que Deus queria que eu falasse, creio muito que é sobre isso, para que a gente possa entregar cada vez mais nossas vidas ao Senhor, para que quando vier, a gente sabe que está próximo o fim. A gente vê nos dias de hoje tudo que a Bíblia atesta acontecendo. Então nada pode colocar em nossas cabeças que o fim não está próximo, porque está. A gente tem visto. E se você é um cristão como eu, que está vendo a palavra do Senhor sendo pregada e conhece, você entende que isso é verdade. Você sabe que Deus está vindo para buscar a sua igreja. E se isso não te assusta, irmão, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, porque
Por um lado pode ser bom, você não te assusta porque você tem certeza da sua salvação. Glória a Jesus. Mas e quem é que tem literalmente a certeza da sua salvação? Porque quem vive fora do pecado nos dias de hoje, a gente está em constante evolução, mas a gente tem que estar em constante aprendizado, correndo do pecado, como mencionei. Então, se temos uma certeza que a gente deve dia após dia seguir a palavra de Cristo para sermos sim arrebatados, aí temos certeza da salvação. E como já mencionei em uma das ministrações, a gente não está suscetíveis a não pecar, porque a carne está em nós, a gente tem que correr dele. Mas se sobretudo pecarmos, recorrermos mais e mais à palavra do Senhor, para que Ele venha nos sarar e que nós não venhamos a cair no mesmo pecado. Então, irmãos, que essa palavra fique gravada no coração de cada um de vocês. Que o templo do Senhor, que somos nós, possa ser cada vez mais reedificado, nem só edificado, não, que possa estar em constante aprimoramento, para que aí sim o Espírito Santo venha se aperfeiçoar dentro de nós, que nós possamos juntos alcançar os portões celestiais. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.